Agora eu vou chamar a nossa fisioterapeuta, Natália Queiroz, que está aqui com a gente, fisioterapeuta integrativa. Vem cá, doutora. Tudo bem, Natália? Tudo jóia, graças a Deus. Seja bem-vinda, Ana, aqui em casa. Prazer. Natália Queiroz. Senta aqui, por favor. Prazer, doutora, tudo bem? Vamos Natália conversar Queiroz. nós três aqui sobre, né? Vamos. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é para as duas. É o Gedi Sabino. Tenho todos os dias incômodos nas pernas. Sinto necessidade de andar e mexer. Não consigo, é a Gedi, não consigo ficar quieta. Eu faço exercícios já. Dias incômodos nas pernas. Sinto a necessidade de andar e mexer. Quem tem fibromialgia necessita fazer essa movimentação mesmo com dores, doutora? Então, a fibromialgia, primeiramente, a gente precisa perceber que Será que é mesmo? Então, existe uma diferença. Como eu havia falado, a fibromialgia ela é uma doença generalizada. Então, o paciente vai ter uma sensibilidade maior à dor em todas as partes do corpo. Mas a gente sempre tem que avaliar também a clínica do paciente, né? Então, nós não avaliamos só o fato dele sentir dor nas pernas, mas, por exemplo, ele tem inchaço, ele tem presença de varizes, porque essas dores na perna, esse cansaço na perna, pode ser também um caso de uma insuficiência venosa ou pelo fato de ser o que a gente chama de claudicação, esse cansaço, assim, essa cãibra grande, também pode ser uma doença arterial periférica, né? Então, nós precisamos ter uma avaliação médica para entender melhor. Não parece ser uma fibromialgia nesse caso. Tá vendo, Gedi? Pode não ser, viu? Pode ser outra coisa aí, procura o médico. E antes de começar a fazer exercícios físicos, é importante ter esse diagnóstico, né? Até para não piorar a situação. Sim, na verdade... Dependendo. Exatamente. Mas, na verdade, vai até auxiliar, né, no caso da fibromialgia. Fala um pouquinho pra gente, então, Natália, sobre a procura de pessoas que têm fibromialgia para fisioterapia. Bom, na verdade, a procura tem aumentado muito, como a própria doutora Vitória disse. Eu acho que depois da Covid, né, de todas as repercussões que a Covid tem nos trazido, a gente tem percebido as pessoas muito mais ansiosas, muito mais estressadas, e isso não tem jeito, o corpo fala, existe até um livro que fala sobre isso. Então, tudo que a gente sente, o nosso corpo também ele responde. E é muito importante a gente entender que não é só fazer o exercício, Gleice, mas é fazer o exercício que eu preciso, de acordo com as minhas características, de acordo com a minha demanda. Para algumas pessoas, só o fato de caminhar já é uma atividade física. A questão é como é que você está caminhando para aquilo ser benéfico para você e aquilo ser suficiente para poder minimizar as suas dores e as suas disfunções. Então, a gente precisa sim fazer o exercício, como a doutora reiterou. Hoje, padrão ouro, quando a gente fala de fibromialgia, é orientar esse indivíduo a se movimentar, mas como ele se movimenta tem muito a ver com o que ele precisa, dentro das suas características, das suas capacidades, das suas dificuldades e, lógico, da sua possibilidade também, de acordo com o que ele tem. E as pessoas já vão com o diagnóstico ou já chega lá achando que está com fibromialgia? Hoje, a gente também é um profissional de primeiro contato, Gleice. Então, tem muitos pacientes que chegam até os nossos serviços com queixas, assim, sistêmicas e principalmente com um histórico de dores. Ah, não, ano passado eu tive dor na coluna. Aí, agora, tem 6 meses que eu tô com dor no ombro. E agora, o meu joelho não tô aguentando de dor. E aí, a gente vai ali analisando as situações direitinho e aí você percebe que, na verdade, é uma pessoa que é poliqueixosa, que ela tem dores constantes ao longo dos anos. Algumas épocas do ano, essa pessoa tá um pouco mais tranquila. Mas dependendo do cenário emocional, essa pessoa tem uma agudização desses sintomas e aí a gente vai observando que pode ser fibromialgia. Como a doutora Vitória disse, é necessária uma análise muito complexa, mas muito individual para a gente fechar um diagnóstico. Natália, você é fisioterapeuta integrativa. O que isso significa? Isso significa, Cleice, que a gente não olha só a parte muscular, nem só a parte esquelética. Como a doutora Vitória até disse, eu vou reiterar, a gente cada vez mais hoje entende a importância, por exemplo, da qualidade do sono, a questão da alimentação, mas principalmente da questão do intestino. Hoje a gente fala muito da questão de ter, né, uma alimentação saudável, mas muitas vezes a gente come bem, mas a gente não está absorvendo os nutrientes que a gente precisa. E quem é que deveria estar funcionando para absorver isso? É o nosso intestino. E quando eu falo de dor, para a gente poder combater essa dor, eu preciso garantir que o nosso músculo, que o nosso osso, que o nosso sistema facial, que também está envolvido na fibromialgia, ele receba o substrato necessário. Ele tem que ter uma quantidade exata e suficiente de vitamina D, de vitamina B12, de magnésio, de sódio, de potássio. Então, tudo isso são fatores
que vão ser ingeridos, ou pelo menos deveriam ser ingeridos através da nossa alimentação, mas acima de tudo eles precisam ser absorvidos. Então a gente olha hoje como fisioterapeuta não só para uma articulação, para uma estrutura que dói, mas a gente vai sempre tentar entender essa complexidade dos sistemas que precisam estar em equilíbrio e com saúde. Já que a gente está falando de alimentação, doutora, quais são os alimentos? Vamos começar os alimentos que podem prevenir uma possível fibromialgia. Então, como ela disse, né, seria interessante sim uma suplementação muitas vezes. Primeiro é bom ter uma análise com exames laboratoriais para perceber quais são as deficiências de cada paciente, né? Mas alimentos ricos, como você disse, em vitamina D, em vitamina K. Por exemplo, as cãibras, né, as dores também, elas podem estar relacionadas a essas deficiências, principalmente em vitamina B12, né, que você também havia falado. Então, são alimentos que vão fornecer esses nutrientes. Dá um exemplo pra gente, por exemplo, de alimento para combater a cãibra, por exemplo, para prevenir a cãibra. A banana. E os alimentos verdes? A gente trabalha com uma junta multiprofissional. Né? Isso. Até a avó já ensina isso, né? Banana é bom para isso. Porque tem potássio, né? E o potássio é um dos nutrientes que ele, na verdade, está numa diversidade de alimentos, né? E esses alimentos que a gente fala são as folhas, né? Os alimentos crus, vamos dizer assim. E esses mais escuros, eles têm uma quantidade muito grande de nutrientes. Não só do potássio, mas de outros nutrientes também que auxiliam. Mais escuros que você fala o quê, por exemplo? Beterraba? Couve, beterraba, sensacional. E assim, do ponto de vista cru, a gente falaria de couve, a gente falaria até do alface, propriamente dito. Tem até esses alimentos que são plantados, né? Que eu falo que eles são aterrados. Porque eles vão absorver do solo esses nutrientes de forma muito fácil, porque o alimento está ali dentro, né? Então a gente fala da beterraba, a gente fala da própria mandioca, da cenoura. Então são alimentos que são importantes, que vão trazer para nós esse substrato, para a gente poder, através do exercício, fazer um estímulo naquele indivíduo, mas ter uma resposta. Porque a gente vai ter os nutrientes ali que aquela estrutura precisa. Pessoa que come muita comida industrializada, então corre muito risco de ter fibromialgia com o passar dos anos. Sem dúvida, Cleice. E assim, até gostaria também de falar dessa questão desses alimentos que a gente fala que são pró-inflamatórios, né? Os alimentos que são motores da inflamação. A gente tem hoje, o que é sabido já na literatura, são alimentos que envolvem muito doce, não tem jeito. O açúcar, ele acaba sendo um pró-inflamatório. O próprio álcool, ele acaba sendo um pró-inflamatório. Hoje a gente tem a questão do glúten também, que é ali uma discussão muito complexa, mas a gente sabe que dependendo ali de como esse glúten ele é processado, nós não absorvemos ele. Na verdade, ele fica ali perdido no nosso corpo e aí favorecendo essa inflamação sistêmica. E se a gente está falando de uma doença tão sistêmica que não tem uma causa específica, o que a gente puder modular, o que a gente puder reorganizar, sem dúvida vai promover saúde. Quem tem dor, principalmente relacionada à fibromialgia, corre um risco aí de não ter uma qualidade de sono uma boa qualidade de sono. Por causa das dores, logicamente. Os exercícios físicos ou a fisioterapia, ela pode ajudar a essas pessoas que têm fibromialgia a ter uma qualidade de sono melhor? Sem dúvida. E eu chamo a atenção muito assim, Cleice, a gente precisa fazer uma coisa que a gente tem prazer. Eu falo eu até falo muito isso para os meus alunos, que na nossa cabeça a gente tem duas pessoas, uma estressada e outra tranquila. Todos nós temos essas pessoas, que isso faz parte do sistema nervoso autônomo, chamado de simpático e parasimpático. Nas pessoas estressadas, ansiosas, a gente tem uma hipersensibilidade desse sistema simpático, que é o sistema em que vai me deixar pronto ali para a guerra, vai me deixar pronto para poder lutar. Só que por vezes a gente está precisando parar e respirar. Então, quando eu faço uma atividade em que nós conseguimos ter prazer com aquilo que a gente está fazendo, a gente vai gastar literalmente energia, a gente modula essas duas pessoas que tem na nossa cabeça. E aí a gente estimula esse sistema nervoso autônomo parasimpático, que me traz a volta à calma, que abaixa minha frequência cardíaca, que abaixa o meu pensamento acelerado, que faz com que a gente respire e, consequentemente, que a gente relaxe. E a gente permita que a gente tenha um sono com muito mais qualidade, muito mais eficiência. Tá vendo, gente? É por isso que daqui a pouquinho a Natália vai me fazer uns exercícios aqui. Ai, meu Deus. Ela já falou que são fáceis, né? Estratégias fáceis. Estrategicamente, para ajudar a apresentadora, ela escolheu os exercícios assim fáceis pra gente fazer aqui, para quem estiver em casa também pode fazer, para aliviar a dor? Sim. Como a doutora Vitória até trouxe para nós, a dor é um fenômeno muito individual, né? Então a gente tem ali na fibromialgia, deu até o exemplo de uma paciente que tem dor um dia num lugar
lugar, outro dia tem em outro lugar. E eu trouxe hoje uma demanda de exercícios que vão ser mais integrais. Então, a gente não vai fazer exercício só para o joelho. Nós vamos fazer exercício só para a coluna, mas eu quero que uma simples estratégia trabalhe o corpo como um todo. Então, é isso que a gente vai demonstrar daqui a pouquinho para vocês. Doutora falou que está relacionado ao estresse do dia, a ansiedade. Quem faz artesanato ajuda aí no combate à fibromialgia? Sem dúvidas, até eu tô precisando fazer um pouquinho. Mas, assim, realmente, essa é uma doença que a gente configura também como psicossomática, ou seja, o psicológico influenciando e gerando sintomas, né? Por isso é tão importante a gente ativar o sistema parasimpático, dar uma relaxada, uma desenfreada. Inclusive, quero até aproveitar o momento para dizer sobre a fisioterapia. Nós trabalhamos no Hospital de Dermatologia Sanitária e lá eles têm um trabalho incrível que chama Mulheres de Fibra, que eles atendem fisioterapeutas, atendem semanalmente 2 vezes por semana pacientes que são do HDS, né? Que nós temos no ambulatório, na UCP, e pacientes da redondeza. E é um trabalho magnífico. Que legal. Obrigada. Sim. Vamos aos exercícios? Vamos aprender os exercícios agora? Eita, Natália. O que nos espera, hein, doutora? Posso colocar aqui? Vamos fazer os exercícios agora. Cleice, o que eu trouxe hoje pra gente? Primeira coisa que a gente precisa entender não é só fazer o exercício, mas como nós estamos realizando. Certo. E é muito importante que você em casa observe a sua rotina, os seus hábitos do dia a dia. A gente, por exemplo, às vezes está cozinhando, a gente tem o hábito de jogar mais peso numa perna aqui pra outra. Até Às vezes, a gente ficar aqui assim. Até da gente ficar em pé, a gente tem esse costume. Às vezes a gente está sentado, a gente tem o hábito de cruzar mais uma perna que a outra. A gente tem uma dominância, eu tenho muito mais força, muito mais coordenação de um lado em relação ao outro. Por que eu estou falando isso? Se eu estou falando de uma doença sistêmica, eu estou falando que se eu sobrecarregar muito uma região, e se eu literalmente enfraquecer a outra, eu posso ter mais dor de um lado por conta de um motivo e do outro lado por conta de outro motivo. Sei. Então, a gente se policiar nessas atividades do dia a dia é crucial. Isso já ajuda, né, doutora Vitória, a gente conseguir não só melhorar, mas também conseguir evoluir nas atividades sem a gente ter tanta presença de sinais e sintomas. Quando chega o pessoal lá com fibromialgia, você já pede para procurar um fisioterapeuta para esse acompanhamento? Sim, com certeza, é indicado. Aí, gente. Pode vir, doutora. Pode vir. Vem aqui, doutora. Como é que vai ser? Pode vir, Cleice. Oh, meu Deus do céu. Que medo. O que você quer que eu faça? Cleice, quero que você senta primeiro nesse banquinho. Tá isso. Tudo bem que a Cleice está de sapato, né? Não é a roupa adequada, Não gente. é a roupa adequada, ela está de sandália, de salto. E é lógico que ela já vai ter uma adaptação por conta disso. Certo. Mas, Cleice, só senta e levanta pra mim. Perfeito. E senta mais uma vez. Isso. Mais uma vez. Ótimo. Perfeito. Voltou. Cleice, para você sentar e levantar, você jogou peso igual nas duas pernas? Não lembro, deixa eu ver. Você tem a tendência de jogar peso mais de um lado que do outro. É, eu acho que é mais pra esse lado aqui, ó. Na descida ou na subida? Na subida. Na subida. Você percebeu isso? É. E aí é o que a gente para pensar. Peraí, então no dia a dia eu posso forçar mais uma região do que a outra. Mas aí vai forçar que tá doendo ou aqui não tá? Depende. Eu posso ter dor nas duas, mas por motivos diferentes. Uma porque tá sobrecarregada, a outra porque tá em desuso. Porque a gente acaba que não tá usando ela no dia a dia. Porque eu falo o seguinte, gente, a gente acha que fazer exercício é só na academia. Na verdade, no dia a dia você tá se movimentando. Ah, ou seja, eu subi aqui, vi que eu tô sentindo dor nessa aqui. E eu vi que eu tô jogando mais tô peso jogando nessa mais perna. peso. Então eu vou tentar equilibrar as forças, justamente. Aí olha uma coisa simples que eu trouxe. É no dia a dia mesmo, né? No dia a dia. Aí olha pra você ver. Se eu te der aqui uma estratégia de elástico. Cleice, segura esse elástico aqui pra mim. Isso, assim? perfeito. E aí, ó, só levanta, eu vou te puxar, tá? Se você vai segurar ele pra mim. Pode segurar aqui no centro, na região do externo. Isso, vai sentar e levantar pra mim. Cleice, pode sentar pra olhando frente? pra lá, pra frente. Aí, foi. Estica lá na frente o elástico. Pode esticar lá na frente, assim? isso, e volta. Pode sentar de novo. Isso. Assim ou assim? Assim. Traz de volta Traz e de volta senta. e Isso. E levanta e empurra de novo. Perfeito. Beleza. Aí e vai de estragou. novo. Aí, Ouviu perfeito. esse, né? Vamos só mais uma vez. Pode ir. Isso. Voltou.
Você percebeu que mudou a descarga de peso, Cleice? Sim. Você acaba equilibrando mais as forças? Perfeito. Então, quer dizer, não é só eu fazer um exercício de agachamento, por exemplo, ou um sentar e levantar, mas é como eu estou realizando isso, para realmente me ajudar a não só prevenir dores, mas também tratar essas dores. Outro exemplo simples, Cleice, imagina se eu coloco isso aqui na sua cintura, licença. Certo. Você tá andando, vamos andar de frente para lá, já que a gente tá naquela câmera. Ok. Cleice, vou mandar em linha reta, tá? E eu vou te puxar para cá, já que a gente tem o hábito de jogar mais peso para outra perna. Sim. Então, vamos andar nós duas, isso. Aí, percebeu que eu tô te trazendo para cá? Sim. Só que você não vai ganhar. Eu não vou ganhar de você, você vai ganhar de mim. Vamos voltar de costas, sem cair, devagar. Isso, perfeito. Mais uma vez para frente, isso. Ótimo. Percebeu que você jogou mais peso distribuído para uma perna e para outra? Então, isso no dia a dia, Cleice, vai sendo trabalhado esse corpo da forma mais simétrica e mais eficiente Ou seja, possível. a pessoa tem que ir observando em casa. No dia a dia. Doutora, quer tentar fazer um? Vamos. A gente tem Vamos usar a estratégias, doutora vem de cá, cobaia doutora agora. Vitória, por favor, para você ver isso. Ó, vamos imaginar que a gente tem a mesma disfunção. A gente joga mais o peso para uma perna que para outra. Anda para frente, doutora Vitória, eu vou te tracionar para cá, mas você continua andando normal. Percebe a distribuição de peso que fica Sem diferente? dúvidas. Porque aí eu vou estar usando uma coisa simples para simplesmente equilibrar as forças que uma coluna recebe, que um joelho recebe, que um quadril, que um tronco e por aí vai. O engraçado é que ela vai falando e a gente vai observando na gente mesmo. Eu tô aqui Jogando mais peso reta, numa perna que para outra. mas eu tô sentindo que eu tô jogando mais para essa. peso. Isso. Ou seja, se eu sinto mais dor nessa, automaticamente eu já tenho que ter na minha mente. Preciso Distribuir então, a vir pra função. cá um E pouquinho. às vezes parece que é uma coisa tão inofensiva, uma força tão mínima, mas mesmo assim isso faz muita diferença, né? E a gente para pensar o seguinte, quantas vezes você faz isso durante o dia? Você faz muito isso durante o dia. Com certeza. Então, eu falo que é muito mais fácil a gente, no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente minimizar uma dor, do que a gente, às vezes, também, só na fisioterapia, você passa lá numa sessão, 1 hora, 2 horas, e olha, falando muito. Você passa muito mais tempo você com você mesmo, é muito mais fácil você ajudar você a melhorar você do que a gente. A gente é só um instrumento pra gente realmente avaliar, mas pra gente direcionar. E você, no dia a dia, se policiar. Outra estratégia simples aqui, Cleice, acho que a gente tem um tempinho. Por exemplo, se eu pegasse uma almofada dessa, só de pegar uma almofada, eu falaria, Dona Maria, segura a almofada para a senhora andar mais de um lado que do outro. Se eu estou usando mais esse lado, então, Dona Maria, segura aqui desse lado. E você está ali no dia a dia andando, usando mais um estímulo de Isso um é um lado. estímulo do cérebro mesmo, né? Pro Excelente. Cérebro... Para o cérebro ser trabalhado da forma eficiente, já que nós estamos falando de uma doença psicossomática, eu preciso envolver esse treinamento cognitivo, esse treinamento cerebral. Perfeito, E é gente, ó. isso. Então é a gente que tem que observar aí, tá? Sem dúvida. Tá ficando mais desse lado? Vem pra esse. Tá sentando e tá forçando de um lado? Vai pro outro, se esse estiver sentindo dor, não é isso? Perfeito. Vai equilibrando Gente as do forças. céu, que coisa boa, né? Coisas práticas. Ó, quero agradecer a Natália, Obrigada. a doutora Vitória, a Cirlei. Vem pra cá, Cirlei. Vamos terminar todo mundo junto aqui esse programa. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse programa de hoje, né? Com essas convidadas maravilhosas.